Então, vamos agora partir para o Brasil, né? No Brasil, a gente precisa de tomar um certo cuidado para a gente fazer as analogias. Isso porque nós temos muito mais processos do que na América Espanhola. Outra coisa importante, né, gente, que a gente precisa de entender no Brasil e que eu vou usar aqui, ó, só para vocês entenderem o que eu estou falando. Nós precisamos compreender que o Brasil é um lugar diferente, né? O Brasil é um lugar diferente. Como assim, professor, um lugar diferente? O Brasil, gente, ele é diferente no seu tamanho, né? Brasil, o tamanho desse território. Nós temos que entender que o que está aqui no norte é muito diferente do que está no sul. Economia, cultura, relação econômica e comercial, sociedade, tudo é diferente. E ainda é muito mais diferente quando você pega aqui a parte leste-oeste, ou ocidente ou oriente, né? Você vai para o lado do Amazonas é uma coisa, você vai para o lado do Rio de Janeiro aqui é outra coisa totalmente diferente. É como se nós estivéssemos aqui, ó, quadriculando o Brasil. É gigantesco esse país. Tanto é verdade que nós não conseguimos um movimento brasileiro de independência. Nós vamos ter alguns, quer ver? Nós vamos ter um movimento, né, de independência aqui em Minas Gerais, né? Minas Gerais. Nós vamos ter um movimento aqui na Bahia de independência, né? Em Confidência Mineira, em Confidência Baiana. Nós vamos ter aqui em Pernambuco a Revolução Pernambucana. Mas nós não temos a Revolução Brasileira. Tá vendo? Você não consegue pegar e o Brasil fez uma guerra. Não tem isso. Complexo demais. Então, por essa razão da geografia brasileira, que bom que somos grandes, porque isso dá pra gente um poder muito interessante, é como se nós fôssemos aquilo que o Simão Bolívar queria que a América Latina fosse, a América Espanhola. Nós conseguimos ser uma América grande, beleza? Só que uma América grande tapada, né? Os portugueses taparam a gente. A gente ficou meio perdido no processo da distribuição do cérebro aí. Por quê? Por mais que a gente tenha um território grandíssimo, riquíssimo. O Brasil, gente, ele não é rico, não, ele é riquíssimo. Até o ar do Brasil, se você levar daqui e vender lá fora, você ganha dinheiro com ele. Já diria a Dilma, né? Estocar o vento. Até o ar brasileiro é melhor. Por não ter tantas indústrias, né? Enfim. A fauna, a flora, a água. É o único país que tem um rio voador, né? Um país que você tem um rio superficial, você tem um rio subterrâneo, você tem um rio que voa. Olha que doideira. É, Brasil. É louco demais esse país aqui. Porém, entretanto, todavia, nós temos essas considerações. Nós não temos um movimento nacional. Vou dar um exemplo para vocês entenderem como que é difícil fazer isso no Brasil. Vocês são da geração do fora Dilma. Vocês são da geração fora Dilma. Que geração fora Dilma? Vocês viram o impeachment da Dilma. Não sei se vocês lembram, boa parte do fora Dilma contou com as passeatas, né? Na verdade, não tinha nada de fora Dilma. Na verdade, nós sabemos que era por causa lá da passagem de ônibus, que estava aumentando, etc e tal. Eu fico pensando por que esse movimento não existe hoje, né? Porque hoje está aumentando, assim, barbaridades, né? É uma coisa de louca, assim. Mas, enfim. Lá naquela época, gente, olha como que não tem bandeira nacional. Quem estava lutando por isso? A igreja. Então, você tinha os evangélicos lá na marcha. Quem mais? A Marcha da Maconha. A Marcha da Maconha estava lá também. Aí você tem que pensar o seguinte, ó. A Marcha da Maconha estava com uma faixa da Marcha da Maconha junto com os evangélicos. Se esse cara aqui tivesse consciência desse aqui, eles brigavam no meio da marcha. Tem mais. Tinha o movimento GLBTT. Então imagina, são muita gente e com as suas faixas. Gente, não independe de igreja, não depende da marcha da maconha, com maconha, sem maconha, se é homossexual, se não é, se é lésbico, enfim, não interessa, interessa Brasil. Brasil. Então eu tenho que levar para essa manifestação uma faixa condizente com o movimento nacional, não com o movimento grupal. Presta atenção que eu estou pegando o século XXI para falar disso que eu estou falando. Então, se em pleno século XXI as pessoas não têm bandeira de unicidade, nós defendemos o Brasil,
Imagina naquela época que o Brasil nem era visto ainda como nação, né? Então a gente tem problemas. Então a independência do Brasil ela vai passar por uma série de fatores. E por isso que a gente não consegue esgotar isso aqui em apenas um vídeo. Primeira coisa que a gente vai entender é que a independência do Brasil ela perpassa por movimentos originários, que nós chamamos de movimentos nativistas. São os primeiros movimentos que ocorrem no Brasil. Todo movimento nativista ele tem caráter não separatista, tá? Ou seja, ele não luta para que o país seja independente. Ele não é um movimento separatista. Ele não quer a expulsão dos portugueses. Ele não tem esse objetivo. E todos os movimentos nativistas têm caráter regional. Eles são movimentos regionais. Outra coisa que a gente vai aprender. Todos os movimentos que acontecem no Brasil, nesse período de processo de independência e no período do Brasil Império, são regionais. Nenhum é nacional. Só tivemos uma tentativa, né, com a Revolução Praieira, com as revoluções liberais na década de 50, de 1850, mas mesmo assim não foi para frente. Todos regionais. E movimento regional luta por questões simplesmente locais. Ou seja, quando você está dentro de um movimento regional, você não está brigando para salvar o Brasil. Você está brigando automaticamente para se tornar uma população ou seu lugar lá melhor. Não tem outra forma. Eu estou lutando porque não chega escravo na minha região. É por isso que eu estou lutando. Estou chamando a atenção da coroa portuguesa para isso. Então os movimentos separatistas, nativistas, eles não são separatistas, eles são regionais e lutam por questões locais. Esse é um fato. Professor, exemplos de movimentos nativistas. Nós vamos ter a revolta de Beckman. Revolta de Beckman. Os irmãos Beckman vão se revoltar lá no Maranhão. Por que que os irmãos Beckman se revoltam? Porque não tinha trabalhadores para eles. Aí eles queriam escravizar os índios. Os jesuítas não deixavam eles escravizar os índios, aí eles expulsaram os jesuítas. Aí veio a coroa portuguesa, restituiu os jesuítas e começou a levar mais escravos. Antes você pune os irmãos Beckman. Que ano foi isso antes? 1689, 1684, por aí. Revolta de Beckman. Primeiro movimento que teve no Brasil local. Depois você tem um outro movimento no Brasil muito legal. A famosa revolta ou Guerra dos Emboabas. A Guerra dos Emboabas é uma guerra interessante, olha que legal. Guerra dos Emboabas. A Guerra dos Emboabas aconteceu no ano de 1709. Era uma guerra entre os paulistas e os forasteiros. Os paulistas, quando eles encontraram ouro, porque foram os bandeirantes que encontraram ouro e eles eram paulistas, eles queriam explorar o ouro sozinho. Gente, uma coisa que a coroa nunca vai deixar o paulista fazer é explorar o ouro sozinho, né? E aí eles brigaram, não queriam os forasteiros, a coroa chegou, pegou São Vicente, que era a capitania lá de São Paulo, elevou ela à província, né, a condição de província, e deixou os emboabas, ou deixou os paulistas ir adiante para a região mais central, aí, principalmente do interior brasileiro, aí, mais na região central, em busca de ouro. Mas eles não vão administrar sozinho o ouro, não. Guerra dos Emboabas, guerra para ver quem ia buscar mais ouro. Então não tinha nada a ver com São Paulo, não tinha nada a ver com Goiânia, não tinha nada a ver com Manaus. Isso aqui era só aqui em Minas. Aconteceu em Minas Gerais isso aqui. Na verdade, Minas Gerais acabou de surgir, né? Porque antes de encontrar ouro nem existia Minas Gerais. Outros dois movimentos nativistas importantes aí para vocês lembrarem eles, ó. Nós vamos ter a revolta de Felipe dos Santos. Lembram? Também em Minas Gerais. Anderson, por que acontece a revolta Felipe dos Santos? A revolta Felipe dos Santos tem a ver com a cobrança dos impostos, né? A coroa estabeleceu que quando você... tudo que você produzisse na colônia, né, você tinha que pagar o quinto. A quinta parte do ouro era destinada à coroa portuguesa. E eles pagavam o imposto, né? No ano de 1720... Felipe dos Santos resolve contestar a coroa portuguesa. Por quê? Porque no ano de 1720 começa a surgir as casas de fundição.
E aí o Felipe dos Santos não concorda com a forma que está sendo cobrado o ouro agora, o quinto. A forma anterior, antes das casas de fundição, você entrava para dentro da loja lá, pegava 10 quilos de ouro, apresentava para a coroa pegava 2 quilos e te devolvia 8. Beleza, 2 quilos foi para a coroa. Quinta parte, justo. Agora, a partir da casa de fundição, a coroa fundia o ouro. E ela tirava o quinto do ouro puro. Aí, professor, mas o ouro é impuro? É, gente, quando você funde o ouro, ele extrai deles as impurezas. Então imagina, entrei com 10 quilos de ouro, 2 quilos de ouro impureza, saiu com 8. O que a coroa vai taxar? 8 quilos ou 10 quilos? 10 quilos, então ela tira mais 2. O minerador sai com 6. Felipe dos Santos revolta. O que a coroa portuguesa faz com os que revolta? Mata ele. Não tem conversa, gente. Por que mata? Para outras pessoas não fazerem a mesma coisa. Tanto a Espanha quanto Portugal tinha a ideia de um castigo, né, exemplar. É o código, né, que eles utilizavam. Castigo exemplar. Ou seja, vou matar ele e vou mostrar o que eu estou fazendo para todo mundo, para ninguém fazer mais. Basicamente, as nossas famílias, né, talvez vocês não, mas, por exemplo, meu pai, meu avô e etc e tal, são pessoas que tiveram a mesma coisa. Você batia nos filhos e punha os irmãos para ver, para eles não fazerem aquilo que aquele filho tinha feito. Castigo exemplar. Isso é uma coisa que a gente foi canonizando ao longo da história. Por fim, nós temos um outro movimento nativista que vai acontecer lá em Pernambuco. Recifenses e olindenses. Revolta conhecida aí como a Guerra dos Mascates. Recifenses e olindenses não entraram num acordo com relação à questão da província. Ambos eram províncias agora. E aí os olindenses não gostaram que Recife era província. E aí partiram para cima. Não deu em nada. A coroa portuguesa resolveu com 2 tiros a parada. Movimento nativista é movimento local. Primeira coisa que a gente tem que entender. Beleza? A partir do entendimento do movimento nativista, nós podemos começar a pensar nos movimentos de independência, que são 2. E, na verdade, gente, são 2 movimentos aí que, sinceridade, são movimentos que não fizeram niente. Nada. Não ajudaram em nada. Nós vamos falar no próximo vídeo, é claro, da Inconfidência Baiana e da Inconfidência Mineira. São 2 movimentos que se parecem muito e não se parecem nada. 2 movimentos que são de conspiração. O que quer dizer isso, Anderson? Nunca saiu do papel. Como assim, Anderson? Movimento de conspiração é movimento que nunca aconteceu. Não, professor, mas está registrado em Inconfidência Mineira. Sim, gente. Está registrada a conspiração em Inconfidência Mineira. Conjuração, né? Ah, não, professor, mas tem na história em Inconfidência Baiana. Tem a conspiração. A conjuração baiana. A conjuração teve várias reuniões, mas não teve ação. Eles falavam muito, mas fazia pouco. Todos os 2 movimentos nasceram elitistas, mas com algumas diferenças. Se você quer saber como que foi isso, você não vai perder o próximo vídeo, tá? Aguardo você.